conseguir alcançar o nível de conhecimento que foi aqui apresentado. Me parece que a área que eu vou abordar vai ultrapassar as fronteiras do nosso universo. Por que eu estou dizendo isso? Pode passar o primeiro. Na casa de meu pai existem muitas moradas. Até onde eu estou entendendo, quando chegar no momento natural da minha desencarnação, eu vou abandonar esse corpo físico que necessito para interagir com esse universo, e o meu componente energético, espiritual, vital, transmissor da vida é esse corpo físico, e imortal, vai se transportar para um universo paralelo a esse, que eu acho que é o que as religiões estão chamando de plano espiritual, plano astral, plano celestial. Para mim, isso tudo hoje é sinônimo. Vocês vão entender por que eu estou querendo colocar isso. Mas, então, se na casa do meu pai existem muitas moradas, e a casa do pai é o universo, ou o multiverso, infinidade de universos que se interpenetram pelos outros. Alguém aqui pode entender o que seja um Deus? Por enquanto, só sei que ele existe, porque o multiverso não pode ser obra do acaso, nem a vida pode ser obra do acaso. Então, tem que haver um planejamento por trás de tudo isso aí que está. Evidentemente, ele tem outras inteligências que o auxiliam, não é? Mas o supremo é ele. Por enquanto, não sei o que seja Deus, nem o criador de tudo, mas tenho certeza de que ele existe. Próximo. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Pergunta 55 do Livro dos Espíritos. Resposta, sim. E o homem terreno está bem longe, olha só como a coisa coincide com o que foi dito aqui. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Está no Livro dos Espíritos. Próximo. Bem, aqui está a probabilidade que os nossos cientistas estimam da existência de vida. Bem, estimativa de vida de ETs, extraterrestres. Talvez, se eu habitar um universo paralelo a esse, eu não seja um extraterrestre, talvez eu seja um ultraterrestre. Certo? Na Via Láctea, missão espacial Kepler em 9 anos de pesquisa. Atenção, só na Via Láctea, hein? Só na Via Láctea, que é onde nós estamos. 100 a 400 bilhões de estrelas. Interrogado trilhões de planetas, botei uma interrogação ali, 300 milhões de planetas habitáveis, 100 bilhões de galáxias conhecidas. Então, quer dizer, nós temos 100 bilhões de Via-Lácteas. Onde é que vai parar isso? Não sei. Não tenho a mínima intenção de entender por enquanto, mas tenho absoluta tranquilidade. Sabe por quê? Sou imortal. Como é que vai estar meu conhecimento tecnológico e científico daqui a 1 milhão de anos, hein? Daqui a 1 bilhão de anos, daqui a 1 trilhão de anos, daqui a 4 trilhão de anos. Eu sou imortal. Evidentemente, eu vou precisar embasear esse conhecimento científico e tecnológico em sabedoria e principalmente amor. Sabe o que vai acontecer comigo? Vou me sentir infinitamente feliz, porque quanto mais eu aprender, melhor eu vou poder praticar o bem. Se coloque na situação do médico, podendo, por exemplo, curar leprosos simplesmente com a imposição das suas mãos. Fazer paralítico andar, fazer cego enxergar. Como é que ele podia fazer isso? Sem conhecer toda a estrutura, por exemplo, do globo ocular, toda a estrutura muscular, óssea e nervosa de um corpo humano? Segundo Emmanuel, a evolução de Jesus aconteceu em sistemas planetários que nem existem mais. Então é isso que vai acontecer comigo, um Cristo planetário. Um ser que atingiu tamanha evolução em ciência, tecnologia, sabedoria e amor, que lhe foi concedido o governo de um planeta inteiro há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Claro que eu estou preocupado. As geleiras estão desaparecendo, as espécies estão sendo exterminadas. Só resta 12% da Mata Atlântida. Olha o que está acontecendo com a Amazônia. Então, eu estou depositando a minha confiança em quem? Num Cristo planetário. Ele que comanda um planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos, com os 22 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, vai deixar o nosso planeta desaparecer em algumas décadas? Claro que não. Como é que ele vai resolver os problemas que tanto nós precisamos de soluções? Encaminhando espíritos que reencarnarão em corpos semelhantes aos nossos, e trarão as soluções que nós precisamos. Mas isso aconteceu no passado. Recebemos, por exemplo, o merecimento de alcançarmos a revelação dos antibióticos. Um espírito chamado Fleming, com uma conjugação de
coincidências, entre aspas, assustadora, inacreditável, abriu as portas para a penicilina. Então é isso que vai acontecer. Gandhi, pregando bondade, verdade, uma túnicazinha bem pobrezinha, um bastão, uma caneca para tomar água e outra para tomar sopa, liberta 3/4 do Império Britânico, pregando a não violência e a verdade. Então, eu acho que é esse o nosso caminho. Não é por acaso que nós estamos aqui hoje, não. Se tivesse um médium vidente aqui, provavelmente ele estaria vendo uma multidão de espíritos aqui conosco. Ótimo. Então, vejam por que eu estou dizendo. Por que eu estou falando isso? Porque eles estão num plano vibratório muito baixo. Então, não consegue alcançar, por exemplo, o que um Frei Luiz, que é o líder do grupo ao qual pertence no Rio de Janeiro, fala, mas ele consegue ouvir o que nós, encarnados, falamos. Então, são trazidos a reuniões igual a essas. Alguns nem sabem que estão desencarnados. Próximo. O que seria um ser extraterrestre, então? Um ser de corpo físico sólido. Atenção, estamos falando de habitantes do nosso universo. Evidentemente, posso estar colocando como hipótese, sou muito cuidadoso. Sem necessária aparência nem constituição orgânica como a nossa, habitante de um planeta desse universo. Próximo. Bem, qual o principal desafio para o transporte de um extraterrestre com um corpo físico à Terra? A imensa distância entre dois mundos. Aí está uma terrível dificuldade no nosso raciocínio científico atual de entender como é possível um transporte de um planeta para o outro. Próximo. Mas a ciência me coloca ainda, mesmo ainda como probabilidade científica, que pode haver uma possível, em teoria, essa distância ser encurtada através do transporte por buraco de minhoca. Está faltando um E ali. Sabe o que é buraco de minhoca? Os nossos cientistas compararam o seguinte: se nós virmos uma minhoca entrar no solo e desaparecer e sair em outro buraco, e nós não conhecermos esse trajeto, eles podem comparar que essa minhoca tenha se desmaterializado onde entrou e se rematerializado em outro orifício de saída. E isso seria, então, os chamados buracos de minhoca ou buracos negros de pequenas dimensões. E lembrando, sim, pequenas dimensões, brincadeira, imensas dimensões, levando também em consideração que eles acham, ou já chegaram à conclusão, que existe uma curvatura no nosso universo. Então, essa curvatura pode permitir um encurtamento através de atalhos, digamos, buracos de minhoca, que facilite a chegada de extraterrestres, com nave e tudo, em planetas que, se nós medirmos a distância simplesmente na linha reta, são inalcançáveis, pelo menos na evolução em que nós nos encontramos. Próximo. Mas existiriam também seres viventes ultrafísicos? Se eles estão olhando para um extraterrestre, ou um ultrafísico. Eu sou um ultrafísico. Daqui a pouco eu vou pular fora desse equipamento aqui, cara, e vou ingressar num universo paralelo a esse, mas eu vou continuar vivo. E, professor Dr. Paulo César, por que nós não vamos vê-lo? Olha, porque o meu corpo do lado de lá estará sendo constituído pelos mesmos elementos que está constituindo esse corpo hoje, porém com átomos em plano de vibração mais elevado. Por isso nós não estamos vendo os espíritos que estão aqui, por isso eles atravessam paredes de concreto, por isso se deslocam em distâncias incomensuráveis com a velocidade de pensamento. Tudo é ciência, tudo é energia, não existe milagre, não existe sobrenatural. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Muito bem. Então, eu posso achar considerar esses seres viventes ultrafísicos como espíritos desencarnados. Qual é o problema? Nenhum. Capazes de se teletransportar e se materializar no nosso universo, com manipulação de imensa quantidade de energia, extrafísicas, oriunda, principalmente, de médios de efeitos físicos. Doutor Paulo César, o senhor fala com tanta firmeza? De onde que o senhor conseguiu tanta certeza para falar com a firmeza que o senhor fala? Sabe onde? Sabe onde? Numa instituição chamada Lar de Frei Luiz, do Rio de Janeiro. Aonde? Durante 40 anos, participei de encontros em que isso acontecia. Espíritos se teletransportando e se materializando. E esses fenômenos aconteceram no Lar de Frei Luiz ao longo de 60 anos.
Dos 60 anos, 40 eu participei. Atenção, vou falar com a firmeza que tenho, convicção inabalável. Podem acreditar ou não. O que aconteceu no lar de Frei Luís não aconteceu em nenhum momento da história da humanidade em algum lugar do planeta que nós habitamos. Acreditem ou não. Se quiserem saber o que eu estou dizendo, pega um livrinho chamado ali Espíritos Decaídos Materializados. Agora, antes de ler, toma um calmante. Próximo. Olha só, a própria NASA já reconhece a probabilidade desses teletransportes com desmaterializações. Rapaz, tinha uma quantidade imensa de documentos ocultos pela CIA relacionados com o projeto Apollo. E esses documentos foram liberados em 2016 e 2017. Alguns desses documentos diziam o seguinte: a NASA reconhece que ETs existem e que podem não pertencer ao nosso universo ou ao nosso, digamos, planeta. Mas, olha só, segure-se na cadeira para não cair. Mundos, digamos, não digo nebulosos, mas não físicos, não é? Que se interpenetram pelo nosso planeta. E de lá para cá se materializam teletransportados com nave e tudo, e depois retornam ao seu mundo através de um outro teletransporte inverso com desmaterialização no nosso universo. Isso tem alguma coisa a ver com os fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos que acontecem pregados, estudados por grandes cientistas e pelo espiritismo? Acho que sim. Próximo. Bom, agora, e esse teletransporte de um universo para cá? Bota novamente os buracos negros. Então, pode haver, sim, transposição de universos paralelos entre um e outro, através, por enquanto, em teoria científica, no nosso nível de evolução, através dos buracos negros, reconhecidos pela ciência. Próximo. Bom, me parece que foi o que aconteceu com Jesus. Depois que ele falou aos mais de 500 no Monte da Galileia, ele começou a se elevar e, de repente, como se tivesse ingressado num túnel, desapareceu. Teria ele ingressado num buraco de minhoca de transposição de um universo para outro? Como é que ele poderia ter sobrevivido ao que sofreu? Chicotearam ele quase até a morte, enterraram-lhe uma coroa de espinhos, pregaram o seu corpo na cruz, atravessaram o seu tórax com uma lança. Seus entes queridos e amigos recolhem o seu corpo, colocam numa gruta hermeticamente fechada durante 3 dias no calor do deserto e ele aparece com um corpo completamente reconstruído. Qual é o médico que vai acreditar nisso? Estão percebendo o que afasta as classes eruditas dos templos? A falta de respostas lógicas e racionais. Estamos no nível que precisamos de informações lógicas e racionais, certo? Senão, não conseguimos acreditar. Próximo. Bom, agora, que energias extrafísicas seriam essas? As energias ectoplasmáticas. Foi isso que eu tive que tomar uma decisão quando saí da faculdade. Cara, ou eu me volto para a esquerda, e esse fenômeno estava acontecendo na minha casa, porque médiuns de efeitos físicos extremamente raros, difíceis de serem desenvolvidos na história da humanidade, um desses era o meu próprio pai. E aí, o que eu tinha que fazer? Bom, ou eu me volto para a esquerda e nada disso está acontecendo na minha vida. Alguém aqui vai se entregar a um cirurgião, se entregar anestesiado a um cirurgião que confessa acreditar em fantasmas? E se esse cirurgião disser que acredita em fantasma coberto por lençóis? Esse cara não pode ser cirurgião, esse cara é um maluco. Ele é um lunático, cara. Foge desse camarada, manda aprender. Ou então me viro para a direita. E vou procurar o quê? Na ciência e na história, se algum grande pesquisador pesquisou, estudou e até testemunhou aquilo que eu estava vendo. Encontrei até prêmios Nobel. Se eu tivesse uma tela aqui enorme, ia colocar uma quantidade imensa de cientistas que pesquisaram e confirmaram tudo que isso é verdade. Só que estamos ainda no período do empirismo. Vemos que acontece, mas não sabemos como acontece. Vemos que acontece e não podemos repetir, por exemplo, em um ambiente laboratorial. Mas não foi isso que aconteceu com Charles Darwin? Como é que ele chegou à conclusão que as espécies evoluem?
Pela observação. Como é que Mendel chegou à base da genética? Pela observação. Ele nem tinha nem microscópio. Então, nós estamos no período de empirismo. Acontece. Como? Não sabemos. Bom, Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina em 1912. Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina em 1913. Ele que deu o nome a essas energias de ectoplasma. William Crookes, um dos maiores físicos da história, descobridor dos raios catódicos, elemento radiante da matéria, elemento talho. Se nós temos GPS, temos televisão, graças ao trabalho desse homem. Esses dois médicos aí, milhares de vidas estão sendo salvas nesse momento pelo trabalho deles. Alex Carrel, descobridor das substâncias anticoagulantes. Graças a isso, pode ter transfusão sanguínea. Pode ter transplante de órgãos. E vai por aí fora. O que o Charles Richer fez para ganhar o prêmio Nobel? Descobriu a resposta anafilática humana. Cara, só tem fera. Qual é o denominador comum dessas feras? Pode passar o próximo. Todos eles estudaram os chamados médios de efeitos físicos, homens ou mulheres, que entram em transe. Olha o que vai coincidir com o que você falou. Entram em transe, desmaiam. Sabe por quê? Grande produção de melatonina, o hormônio do sono pela epífise. Então, há uma constituição genética. Espiritual, não digo, mas física desses indivíduos em relação a nós, sim. Para que isso aconteça. É com essa energia aqui que se desprende principalmente dos orifícios naturais do corpo que espíritos desencarnados podem se teletransportar e, durante alguns momentos, se materializar. Dois principais motivos são utilizados pelos mentores que nos acompanham para que isso aconteça. Primeiro, atendimento de pacientes graves que a nossa medicina pouco pode ajudar, principalmente cancerosos. Como acaso não existe, não é, Carlos? A área começa a tua. A maior parte dos pacientes que eu opero há quase 50 anos são cancerosos. Será que isso foi colocado, então, no meu caminho por acaso? Segundo, sabe por quê? Porque o principal espírito, ou os principais espíritos que se teletransportam e se materializam nessas reuniões, são espíritos de médicos, desencarnados, trazendo uma medicina ultra evoluída em relação à nossa, inclusive com equipamento tecnológico, que com eles se teletransporta. Se coloca na minha situação, um médico vendo isso acontecer, durante 40 anos, e eles conversando comigo, inclusive em línguas desconhecidas do médium, pelo fenômeno da xenoglossia, vocês não imaginam o que eu passei. Então, eu fiquei tão esmagado pelas evidências que eu achei que, se eu não tivesse escrito nada, eu não estaria aqui. Vocês nem saberiam que eu existo. Eu me senti na obrigação, cara. Eu tenho que botar isso, principalmente, dirigido a quem? Além de todos os interessados, a classe a que eu pertenço. 80% dos médicos não acreditam em nada além da matéria tangível. E essa garotada, essa juventude, mais inteligente que eu, com o desenvolvimento da inteligência mais rápido, pela internet, pelo videogame, peguem as informações que eu coloco como testemunho nos meus livros e levem para frente. Isso é só questão de tempo, isso tudo vai ser comum, isso vai acontecer nos hospitais, nos centros cirúrgicos, nos laboratórios. Isso será discutido em congressos de medicina, nas escolas, em simpósios, em sessões clínicas. Não tem como eu voltar atrás. Como é que eu vou escrever 9 livros sobre isso? Quanta coisa eu vi acontecer durante 40 anos? Quanto eu pesquisei? Então, eu fiquei esmagado. Seja o que Deus quiser. As pessoas ficam, camarada, esse cara tem coragem demais, mas eu não tenho como voltar. Não tenho como voltar, confesso a vocês. Próximo. Então, o que aconteceu com ele foi um teletransporte ou uma materialização, ou simplesmente uma materialização, porque o seu espírito continuava por aqui, no nosso universo, certo? Bom, aí dá para acreditar, dá para entender, dá para aceitar. Então, não tem milagre nem ressurreição. Para Deus nada é impossível. Uma ressurreição, depois de tudo que ele passou, aparece com o corpo completamente reconstruído. Próximo. Qual é a energia necessária à materialização de um corpo humano de 81 quilos? Olha aí, na ciência. Está percebendo? Eu estou amparado na ciência. Livro, A Física do Cristianismo. Segure-se na cadeira para não cair. Próximo. Para que essa imagem ficasse grafada no Santo Sudário, os físicos e químicos se reuniram, estuda para cima, estuda para baixo, estuda para a esquerda, estuda para a direita. Como é que essa imagem ficou grafada 2000 anos nesse pano?
Bom, só pode ter acontecido alguma coisa. Ocorreu uma desintegração atômica do corpo que estava envolto naquele sudário. E essa desintegração atômica só poderia ter ocorrido em 1/100º de segundo. Porque se tivesse acontecido em 2/100º de segundo, toda a Judéia teria sido pulverizada numa explosão atômica. Então, como é que a ciência vai, hoje, acreditar que isso seja possível? Então, está ali, ó, 81. Se a matéria de 81 quilos de massa física fosse convertida em fótons, olha só, equivaleria à detonação de uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons. Quer saber o que é isso? Próximo. Olha lá, uma bomba atômica de 1000 megatons corresponde a uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons corresponde a 70.175 bombas atômicas similares às que foi lançada na cidade de Hiroshima. Essa é a energia que está nos nossos corpos. 7 octilhões de átomos, 7 vezes 10 elevado a 27. Vai medir a energia que você tem no teu corpo. Isso sem falar nas energias extrafísicas. Claro que, se eu conseguisse controlar tamanha quantidade de energia, eu ia acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde estivesse. Então, não existe milagre, nem existe sobrenatural. Existem leis físicas, químicas e biológicas e energia que nós ainda não alcançamos. Pensamento é energia. Atenção, senhoras e senhoritas que aqui se encontram. Verônica também. Queiram saber que não existe força mais poderosa no universo do que a da prece da mãe pelo filho. Segundo Emmanuel, a prece da mãe pelo filho arromba as portas do céu. Nada segura. Nunca mais se esqueçam disso. Próximo. Sabe o que eu vou fazer agora? Sabe o que eu vou fazer agora, garotão? Sabe o que eu vou fazer agora contigo? Com ela também? Vou te levar para dentro do santuário do Lar de Frei Luís, onde tudo que eu coloco nos meus 9 livros até agora aconteceu, tá bem? Só se for agora. Vai ser agora. Primeiro, nós estamos dentro de um santuário, vamos entrar dentro de um santuário que está incrustado dentro de uma floresta no bairro de Jacarepaguá, dentro do Lar de Frei Luís, que tem uma área de 120.000 metros quadrados, e é importante que esteja incrustado dentro de tanta vegetação, porque todo ser vivo tem ectoplasma. Seja homem, seja animal, seja vegetal, não é isso? Tem ectoplasma. Então, o meu pai, Eduardo Frutuoso, médio de efeitos físicos, vidente durante 50 anos, o principal vidente do Lar de Frei Luís, enquanto subíamos por ali, pode passar o próximo, ele ia vendo, ó, o amigo de vocês está subindo e vocês estão com ele. Ia vendo técnicos, botânicos, biólogos, removendo energias das folhas, das flores, das raízes, dos troncos, dos animais e carreando para dentro do santuário. Perceberam? Que inteligências vão comandar uma materialização equivalente a uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons? Dá para imaginar que inteligências são essas? E outra coisa, se materializa 1000 megatons, se desmaterializa mais de 1000 megatons. E eu via com frequência, em questão de segundos, a entidade entrar dentro da cabine, se desmaterializar, e outra se materializar, 3.000 megatons. E essa segunda também se desmaterializa, 4.000 megatons. Por isso a ciência não acredita. Então, como é que eu fico, vendo isso acontecer durante 40 anos? Na mesma situação dos discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia, mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que Jesus existiu. Estou colocando meus testemunhos em livros. Próximo. Vamos entrar. Uma série de exigências físicas para que o fenômeno aconteça. Por exemplo, ausência de luz. Os fótons da luz natural e artificial afetam o ectoplasma, o médium e a entidade. A luz que menos energia tem, dentro do complexo da luz branca, é a vermelha. Então, vamos entrar dentro do santuário e ele está iluminado só com luz vermelha. Próximo. Vocês estão dentro do santuário comigo. Tá bem? Tá certo? Você sabe disso, porque você esteve lá. Tá bom?
Bom, aí aqui senta-se os assistentes, a assembleia, né, que acompanha o médium, e eu não posso comer uma carne de mamífero nem de ave nas 72 horas que antecedem a reunião, nem posso tomar álcool, nem posso ser fumante, e eu não posso ter uma relação sexual nesse período, porque na hora que eu entro em orgasmo, grande quantidade do meu ectoplasma sai de mim. E quando eu entro numa reunião dessa, eu absorvo o ectoplasma que tinha que ser utilizado em benefício do doente. Certo? Agora, 1, 2, 3, 4, 5 leitos. Nesse quinto leito, o seu amigo ficou sentado na cabeceira durante 40 anos. Primeiros fenômenos, clarões, relâmpagos vindos da cabine, na escuridão completa. Abre-se a cortina e sai um ser iluminado. Cuida de 1, de 2, de 3, de 4, entra dentro dessa cabine, cuida do quinto e conversa comigo. Me chama para correr pelos leitos e me mostra como ele atua como médico. É o que eu vou fazer depois que eu desencarnar. Ainda trazendo equipamentos de tremenda energia eletromagnética. A iluminação que trazia dessas ampolas na mão era tão forte que eu via o carpo e o metacarpo, os ossos do carpo e do metacarpo na mão da entidade, de onde alguma espécie de esqueleto com ele se teletransporta e se materializa. Jesus, teletransportado e materializado, de um universo para lá, de lá para cá, ou ainda nesse universo mais materializado, comeu peixe assado com mel com os seus discípulos. Então, algum sistema digestivo, com eles também se teletransporta e se materializa. Dá para entender isso tudo? Donde fica claro à minha frente que é muito importante o que está sendo dito aqui. É muito importante o que está sendo dito aqui. Está se descortinando à nossa frente uma ciência assustadoramente profunda e complexa do que tudo aquilo que nós possamos imaginar. E nós somos pedras de um quebra-cabeça que está sendo montado para salvar a humanidade. Temos certeza de que vamos, não é? E que somos imortais. E temos certeza que voltamos. Vamos voltar aonde? Na Ucrânia? Na Rússia? Na China? Na Coreia do Norte? Em algum país islâmico onde elas são consideradas seres inferiores? No Afeganistão? O que acontecerão com esses pioneiros que levam nossas verdades trazidas pelo Consolador prometido por Jesus? Nesses países? Serão trucidados, queimados, crucificados, decapitados, torturados, chicoteados, mas isso já aconteceu no passado, com os primeiros cristãos. E o cristianismo está aí. É a corrente religiosa mais numerosa do planeta. O cristianismo tem 2.000 anos, o espiritismo, 165 anos, e é uma corrente cristã. Como estará o espiritismo daqui a 2.000 anos? E nós vamos ver o que vai acontecer, nós somos imortais. Próximo. Um desses médiuns, no Vládio Frei Luís, em transe, já devo ter apresentado isso aqui, próximo. Bem, Frederic von Stein, um médico teletransportado de um universo para cá, então isso aí é um ser ultra-universal. Ele vive em outro universo, se teletransporta e se materializa. Frederic von Stein. Fala alto. Me permite uma coisa? Quando esses seres estão materializados, Sim. a composição física do corpo deles, dos corpos deles, são parecidas com a nossa, são baseadas na hidrogênio, composição física. Bom, essa pergunta é uma pergunta extremamente fácil de ser respondida. Principalmente na química do carbono. Tranquilo, já entendi. É uma pergunta extremamente fácil de ser respondida. Não sei. Não sei, mas vou saber. É só questão de tempo. Como é que eles se teletransportam, se materializam, como tamanho... Outra coisa, tem átomo? Tem. Existe uma lei chamada lei de... Daqui a pouco eu me lembro. Heisenberg. É impossível você saber onde está um elétron e a sua velocidade ao mesmo tempo. Eu sei qual é a velocidade, eu sei onde ele está. Se eu tenho 7 octilhões de átomos no meu corpo, quantos elétrons eu tenho no meu corpo? Para se teletransportar e se materializar, tudo isso tem que estar controlado. Como é possível se controlar isso? 7 octilhões de átomos? Então, é isso que vai acontecer comigo? É assim que eu estarei em termos de conhecimento daqui a 1 bilhão de anos? Claro que vai ser. Eu vou saber tudo. É só questão de tempo, eu sou imortal. Acabou. Não sei. Por enquanto, tá bem? Bom, tamanha foi a quantidade de informações que aí, ó,
8 livros até agora. E o 9º já está pronto para ser lançado. Próximo. Hemidicina e ectoplasmia. 9. Parece que eu tenho um trabalho de Hércules a cumprir nessa encarnação. 12. Talvez, não sei. Tá? Próximo. Bem, é isso aí que os nossos cientistas buscam? É isso que os nossos cientistas estão procurando como forma de extraterrestre? Eu não sei qual é a forma deles, ainda não sabemos. Não temos, assim, contatos diretos que possam nos esclarecer. Temos, assim, hipóteses, certo? Mas não é isso que os nossos cientistas estão procurando. Sabe o que eles estão procurando? Próximo. A utilização inteligente de energia. E já chegam a classificar essas civilizações que eles têm certeza que existem em 4 grupos. Estamos no grupo 0. Grupo 1, sabe como utilizar de forma inteligente toda a energia do seu planeta. No nosso caso, terremotos, ventos, vulcões, luz solar, e vai por aí afora. Nós estamos no 0. O que são civilizações do tipo 2? Aquelas que sabem utilizar de forma inteligente toda a energia da sua estrela mais próxima, no nosso caso, o Sol. O que são civilizações do tipo 3? Aquelas que sabem utilizar de forma inteligente toda a energia das estrelas da sua galáxia, no nosso caso, 200 bilhões de estrelas. E chegam ao afinte de acreditar na existência de civilizações do tipo 4. Que sabem como utilizar de forma inteligente a energia escura que permeia todo o nosso universo. E os nossos cientistas nem sabem o que é. Só sabem que existe. Só que a história não acaba por aí. Próximo. Já estão acreditando em civilizações do tipo 5 e do tipo 6. Civilizações do tipo 5 sabem como utilizar de forma inteligente energias de universos paralelos ao nosso. Entram aí as energias ectoplasmáticas, e chegam ao absurdo de acreditar em civilizações do tipo 6, que atingiram tamanha evolução em tecnologia e ciência. Claro que os nossos cientistas não falam em sabedoria e amor, que sabem como construir um universo inteiro. Nesse raciocínio, o nosso universo teria sido criado em um laboratório. Estão entendendo? Dá para a gente entender o final dessa história para nós? Onde é que está a linha de horizonte? Dá para compreender? Agora, qual é a religião que mostra isso? Qual é a corrente religiosa que mostra isso? Eu estou com uma neta com 7 anos de idade. Quando a minha nora estava com 3 para 4 meses de gravidez, fui picada pelo mosquito da Zika e a minha neta nasceu com microcefalia. A criança está com 7 anos, não fala, não senta, não anda, não come, está com uma sonda no estômago para não morrer de fome. Pergunta a um líder religioso, respeitando todas as religiões, que todas são importantes, como é que você coaduna a existência de um ser infinitamente perfeito em tudo com uma tragédia biológica dessa numa criança que nem nasceu? Já passei por isso, numa reunião no maior centro de ciências da medicina do nosso país. Certo? Olha, o porquê não faz parte do nosso dicionário. Temos que nos manter firmes. Aí eu estava lá na plateia, me identifiquei, cirurgião do Hospital Universitário Pedro Ernesto, tenho 4 especialidades, é mérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, vai por aí afora, fica só por aqui, não fala nada para ninguém, não. Olha, eu estou com uma neta assim. O representante dessa corrente religiosa, não vou dizer qual é, pode me dizer como é que eu peço a minha neta para ela se manter firme? Burburinho da plateia aqui e ali, não tem resposta. Olha, estamos aqui discutindo a colocação de espiritualidade e ciência nas escolas de medicina do Brasil. Se um estudante de medicina, por quê? Um ser infinitamente perfeito em tudo permite uma tragédia biológica dessa, o que eu vou dizer para esse estudante de medicina? Que o porquê não faz parte do nosso dicionário? Burburinho da plateia dali, burburinho da plateia dali, não tem resposta. Aí o presidente do simpósio, acabou o simpósio. Não tem resposta. E aí pessoas se levantaram da plateia e vieram na minha direção.
E, caraca, eu vou ser linchado aqui hoje. Ô, Paulo César, nessa mesa, com 4 representantes, tinha um representante do Espiritismo. Por que você não fez essa pergunta para ele? Porque ele me daria uma resposta com uma única palavra: reencarnação. Eu fiz essa pergunta para quem não acredita nisso, para quem não aceita nisso. Próximo. Então, por que eu escrevi esse livro, Alienígenas e Médiuns? Vocês não vão acreditar. Por que eu escrevi esse livro, Alienígenas ou Médiuns? Viram a quantidade de energia que é manipulada com as energias ectoplasmáticas? Viu. Aí eu estou sentado na poltrona da minha casa, assistindo Alienígenas ou Médiuns? Perdão. Alienígenas do passado. Estou assistindo. Você já tocou aqui hoje. Segundo capítulo, Evidências, 8º minuto. E estão mostrando a pirâmide de Gizé. 4.000 anos de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo. Não se conhecia o ferro nem a roda. Colocaram ali 2.300.000 blocos de pedra, pesando entre 6 e 80 toneladas, removidos de uma pedreira localizada a 900 quilômetros. E aí, o apresentador diz o seguinte: eu estou sentado, ainda bem que eu não estava em pé. Foram encontradas algumas descrições em túmulos antigos do Egito que os construtores sabiam como colocar uma estranha substância branca por baixo das pedras, e quando isso acontecia, elas eram facilmente elevadas e transportadas. O que vocês acham que aconteceu comigo? Caí no chão. O que eles alegaram? Ajuda de civilizações extraterrestres. Não sou contra, existe vida no universo inteiro, mas a mediunidade era muito conhecida no Egito Antigo. Quem comandava o país eram os sacerdotes, não era o faraó. Não conheceriam eles médiuns de efeitos físicos? Aquelas câmeras não seriam utilizadas como cabines de teletransporte ou, pelo menos, de exteriorização do ectoplasma de médiuns de efeitos físicos? Eu vou escrever outro livro. Alienígenas ou médiuns? Seja o que Deus quiser. E coloco. Próximo. Alienígena do passado. Próximo. Ali está a pirâmide de Gizé. Tinha que ter sido colocado cada bloco a cada 2 minutos e meio. Como é isso? Como é que isso é possível? Uma pedreira localizada a 900 quilômetros? Próximo. Próximo. E aí está. Os mestres construtores colocavam uma estranha substância branca sobre as pedras e assim as deslocavam facilmente. Foi isso que me levou a escrever esse livro. Próximo. E a intrigante microsimetria encontrada nos túmulos do Antigo Egito? Como seria possível a prática de microsimetria há 4.000 anos? Como seria possível a prática da microsimetria em túmulos profundos, no calor do deserto, há 4.000 anos, sem iluminação? Tochas? Impossível. Não ia ter oxigênio para aquilo. Reflexão da luz solar em espelhos de cobre ou bronze? Impossível. Então, próximo. Como isso seria possível? Próximo. Como isso seria possível? Próximo. Como isso seria possível? No calor do deserto, na profundidade, sem luz, há 4.000 anos ou 5? Próximo. Vejam que encontraram algumas apetrechos muito interessantes. Sabe o que é isso aqui? É um enfeite em cassinos de Las Vegas. Fontes luminosas que dão uma tremenda luminosidade ao ambiente. Próximo. Olha o que eles encontraram em algumas paredes de túmulos antigos do Egito. Alguma coisa que se assemelha àqueles holofotes. E ainda tinha alguma coisa partindo para aqui. Olha aqui um fio por trás. Próximo. Volta anterior. Ligado a uma bateria. Então, se assemelha a um enfeite dos cassinos de Las Vegas. Cara, poderia haver iluminação elétrica há 4.000 anos, 5.000 anos no Egito? Novamente, eles levantam a probabilidade. Olha, tem energia aí de civilizações extraterrestres. Próximo. Próximo. Agora, e a bioluminescência astral? Poderia ser utilizada ali?
a mesma que bioluminescência é a produção de luz por seres vivos. Como é que você vê uma entidade na escuridão, já que você não pode acender luz para que a materialização aconteça? Porque quando ela sai da cabine, sai emitindo luz pelo seu corpo, pelas suas vestes. Coisa semelhante aos peixes abissais, aos pirilampos, né? Aos vagalumes, às bactérias oceânicas. Próximo. Poderia ser, então, essa bioluminescência que sai da entidade, coberta com mantos alvinitentes, está vendo? É isso que me levou a acreditar que as histórias, no passado, de fantasmas cobertos por lençóis, tivessem origem também nos fenômenos de materialização de espíritos. Próximo. Olha ali. Será que eles teriam luminosidade astral mediúnica nas câmeras profundas do Egito e que permitiam aquela microsimetria? Próximo. Bom, o que é o médium? Próximo. Um livro dos médiuns, todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem e não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Isso acontece com 7% dos humanos. O que acontece com esses 7% que não acontece conosco? A quantidade de cristais de apatita na sua glândula pineal. Quanto maior o número de cristais de apatita, maior a energia de campos, incluindo, me parece aí, também os campos mediúnicos. Certo? Próximo. Então, eu acho que determinados vultos da nossa história foram médiuns, embora não tenham sido assim levantada a desconfiança de serem extraterrestres. Tá certo? Vamos ver alguns desses que eu coloco no nosso livro. Próximo. Nikola Tesla, já foi aqui citado. Ele via os seus inventos como fosse holograma. Ele entrava dentro dos inventos e via como funcionavam por dentro. Saía desse transe mediúnico e não precisava nem desenhar, construía o aparelho. Isso é o quê? É um alienígena ou pode ser um médium? Quem dava essas orientações a ele? Claro que espíritos mais evoluídos que o acompanhavam. Próximo. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. Como é possível? Próximo. Dmitri Ivanovich Mendeleev. Na época dele, meados do século XIX, se descobria um elemento químico por dia. E os químicos desesperados porque não conseguiam coadunar os elementos que estavam sendo descobertos numa tabela. Uns se conjugavam com outros. Outros com nenhum, como os gases nobres. E ninguém conseguia estabelecer uma tabela que ajudasse a compreensão de cada elemento químico. Esse químico russo resolve decidir o problema. O que ele faz? Se tranca dentro da sua casa durante 3 dias e 3 noites e tenta elaborar a tal tabela. Não consegue chegar a lugar nenhum. Sabe o que acontece? Desmaia. E quando está desmaiado, em sonho, ele vê a tabela de periódica dos elementos pronta, acorda e bota no papel. Vai para a neurociência, olha aí. Quando nós estamos dormindo, nada pode ser aprendido, porque os nossos neurônios entram numa atividade basal de recuperação das energias que nós gastamos quando estamos no nosso momento de vigília. Muito bem, a ciência está dizendo, então, quando eu estou dormindo, eu não posso aprender nada? Então, o que fez o Mendeleev aprender? Salta aos meus olhos, uma metáfora que eu sempre uso para os meus alunos, dou aula em 2 faculdades de medicina, quando falo coisas óbvias. Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha, que foi um cérebro quântico extrafísico, espiritual, onde fica acumulado tudo que nós aprendemos. Quando eu passar por lá de lá, eu vou aprender em 1 hora o que eu levava na Terra anos estudando. Eu vou me lembrar de tudo que eu aprendi nessa encarnação, inclusive nas encarnações que eu já passei aqui, e que sejam importantes esses ensinamentos para a evolução do meu espírito. Então, eles estão sendo assim colocados por alguns escritores, por alguns pesquisadores, que acreditam nos extraterrestres que existem, como extraterrestre, que estivesse na Terra. Aí eu botei o nome do livro, extraterrestre, ou alienígena ou médiuns. Próximo. Tabetha Boyajian, uma astrônoma. Essa astrônoma se dedicou ao estudo de 100.000 estrelas. E uma das estrelas,
Aumentava a luminosidade e diminuía. Aumentava e diminuía. Aumentava e diminuía de forma regular. E ninguém entendia o que estava acontecendo. Leva ela para uma reunião com seus professores. Olha, essa estrela, eu não estou entendendo o que acontece, ela aumenta a luminosidade e cai. Aumenta e cai de forma regular. Os professores, Bojana, só pode ser algum planeta que está girando em torno dessa estrela. E quando esse planeta passa entre nós e a estrela, a luminosidade dela diminui. Professor, mas sendo isso, a luminosidade que cai dessa estrela seria de 2%. E o que eu estou vendo acontecer é uma diminuição de 22%. Bom, reúne todo mundo, vamos estudar de novo, olha para cima, olha para baixo, pesquisa pela esquerda, pesquisa pela direita. Olha, só tem uma resposta. Alguma estrutura inteligentemente construída está girando em torno dessa estrela. Lembremos das civilizações do tipo 3, que sabem como utilizar de forma inteligente a energia da estrela mais próxima do seu planeta. Próximo. Ali está o que acontecia com a estrela que ela estava pesquisando. Diminuição não de 2% caso fosse um planeta ou um cometa, mas de 22%. Próximo. Caso essa estrutura exista, o seu diâmetro é maior do que o do planeta Júpiter. Essas são as civilizações que estão à nossa frente. Próximo. Enrico Fermi. Paradoxo de Fermi. Próximo. Estava reunido com amigos num restaurante, e aí estavam se discutindo sobre a existência das civilizações extraterrestres. Mas aí o Fermi solta a seguinte pergunta para o ciclo de amigos. Se seres extraterrestres são comuns, por que não os vemos ou detectamos? Por que eles não entram em contato conosco? Por que ainda bloqueiam os nossos sinais de rádio? Nós temos duas explicações. Qual é a explicação materialista? Próximo. Resposta à hipótese materialista. Próxima. Eles nos consideram famílias de gorilas. Alguém vai perder tempo tentando explicar trigonometria ou matemática a famílias de gorilas? Quantas bananas nós íamos ter que fornecer a eles para que eles tentassem entender o que nós estamos falando? Mas tem uma segunda teoria de resposta espiritualista. Próximo. Estão aguardando que nós evoluamos moralmente. Foi o que ele falou aqui. Nós estamos sendo observados todo o tempo. O que aconteceria se essas civilizações se aproximassem agora e aterrissassem na Coreia do Norte, na Rússia, nos Estados Unidos mesmo? Escuta aqui, quais são os seus artefatos bélicos? Não é? Quais são as armas que você tem? Nós queremos saber disso. Então, estão aguardando que nós melhoremos moralmente para que de nós se aproximem e tragam os conhecimentos que nós tanto precisamos. Evidentemente, vai ter uma aceleração enorme na evolução e rápida da nossa humanidade. Próximo. Então, há muitas moradas na casa do Pai. Moradas físicas e moradas espirituais. Digamos, de universos paralelos. O Evangelho não é um ritual, nem uma crença para quem vive em um planeta. Então, o codificador ampliou as fronteiras além do mundo e nos apresentou uma religião cósmica que interpenetra todos os universos existentes. Era a contribuição que eu tinha a dar a esse importante encontro de hoje. Próximo. E deixo o Frei Luiz, o líder do grupo ao qual pertenço, o nosso agradecimento. Curiosamente, lembrando,
O Lar de Frei Luiz é o maior centro do Rio de Janeiro, e o maior centro do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. Muito obrigado. Olha, incrível, com tudo que nós achávamos que estávamos atrasados, eu cantei a bola para todos, né? Vai até 21 horas, 5 para as 9. Isso me impressionou. Isso me impressionou. Então não existe acaso. Tinha que ser tudo do jeito que foi. Ou seja, a preocupação do professor, do Cristiano, minha, Marcela, todo mundo atento com o horário, vai atrasar, vai isso, jantar, isso, aquilo. Será que alguém ainda tem dúvida que aqui o que estão era ou é para estar? Tem uma mensagem? Por favor. Fala para eles, tem uma mensagem. Tem uma entidade aqui, segundo que está chegando aqui também aos meus ouvidos, que tem uma mensagem de uma entidade. Então, doutor Paulo deve passar. A mensagem que está chegando... Verônica, olha para cá. A mensagem que está chegando é uma homenagem a um dos mais evoluídos espíritos que já chegaram ao nosso planeta. E vocês vão saber quem é. Se concentrem, pensem nos seus entes queridos, nos seus lares, nos seus ambientes de trabalho e também naqueles que, de alguma forma, se consideram nossos inimigos. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus.